Amados, vamos dar uma introdução aqui e uma apresentação básica no livro de Daniel e o Apocalipse junto. Aqui nós vamos apresentarmos um conciso do trabalho sobre o livro de Daniel com Apocalipse. Temos bem claro na mente o que diz em 1 Coríntios 13, versículo 9. Em parte, concebemos confortavelmente a base de uma explicação de que podemos estudar alguns relatos sobre a vida de Daniel e algumas coisas que são profecias do Apocalipse. É confortante para nós saber que a autenticidade tanto do livro de Daniel como de Apocalipse, elas foram atestadas pelo Senhor Jesus a Daniel. Ele declarou em Mateus capítulo 24, versículo 15: quando, pois, vindes a abominação, a desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Do Apocalipse, nós temos no seu capítulo 22, versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Não importa o que os críticos digam quanto à de autenticidade e credibilidade desses dois livros, se já temos testemunho de Jesus. Ambos esses livros combinam-se completamente, senão devemos estudar um sem o outro. O estudo deles é importantíssimo para o fiel cristão que espera o seu Senhor, uma vez que estamos no tempos do fim. Os leitores devem ler aqui Daniel capítulo 8, versículo 17 e 19, e versículo ainda 10, 14 e 11, 35, e o capítulo 12, 4 e Apocalipse 1 e 3. O paralelismo entre os dois livros é também notável, sendo que Daniel ocupa-se principalmente os tempos dos gentios, que se menciona em Lucas 21, versículo 24. Cairão ao fio da espada e serão levados a cativo para todas as nações, e até os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Já o Apocalipse salienta a plenitude do gentio, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumido em vós mesmo, que veio em um endurecimento em parte a Israel, até que haja entrando a plenitude dos gentios. Romanos capítulo 11, versículo 25. A expressão tempos dos gentios tem a ver com o aspecto político mundial, referindo-se ao tempo em que os gentios têm supremacia sobre Israel, e, na verdade, o que começou com o exílio na Babilônia. Mas o alcance da expressão vai além disso. Ela aponta para o dia da supremacia final, da restauração da nação israelita durante o reino milenar de Cristo. A expressão a plenitude dos gentios, tem aspecto espiritual, destacando a supremacia celestial da igreja, triunfando contra o mal e, por fim, o seu divino esposo, como vemos no epílogo de Apocalipse. Vamos aqui dar uma introdução para a melhor compreensão da base de Daniel. Daniel, ainda muito jovem, começou servindo fielmente a Deus em terras estranhas.
Levou uma vida imaculada em meio ao paganismo, à idolatria e ao ocultismo da corte babilônica. Foi semelhante a José em piedade e pureza. Seguiu para a Babilônia como cativo na primeira leva de exilados de Judá em 606 a.C., quando tinha entre 14 e 16 anos de idade. Ali viveu no palácio de Nabucodonosor como estudante, a estadista e profeta de Deus, atravessando o reinado de todos os reis babilônicos, exceto o primeiro deles, Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, fundador do neo-império babilônico. Chegou ao Império Persa sob Círio. Capítulo 6, versículo 28, capítulo 10, versículo 1. Prestou cerca de 72 anos abnegados serviços a Deus e ao próximo. A primeira época do local do livro. O livro de Daniel foi escrito em 606 a 534 a.C., durante o exílio do povo de Deus na Babilônia. O exílio foi mesmo de 606 a 536 a.C. A Babilônia era a capital do império. Suzã, a capital de Sírio, no Elão, é mencionado no livro, capítulo 8, versículo 2. Mas, numa visão de Daniel, segundo ponto, a divisão do livro, partes históricas do capítulo 1 ao 6, uma espécie de biografia de Daniel, havendo também o elemento profético, especialmente no capítulo 2. Uma parte profética do capítulo 7 ao 12, a visão geral, a pormenorizadas, por último, o império mundiais dos tempos dos gentios, sucedido pelo reino dos santos do Altíssimo. Capítulo 7, versículo 22. Em suma, o livro revela o domínio de Deus sobre os reinos do mundo, bem como o estabelecimento de seu próprio reino. O tema do livro: Deus revela o profundo e escondido e governa os reinos dos homens, como está escrito. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Capítulo 2, versículo 22. Até que conheças o que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. No capítulo 4, versículo 25. O objetivo do livro é revelar o futuro do mundo gentílico, revelar o futuro das nações israelitas. Para uma melhor compreensão do livro, o leitor deverá estudar a história bíblica do povo israelita anterior a Daniel, a fim de ter uma visão panorâmica da situação reinante no tempo do profeta, tanto em Israel como nas nações com ele relacionadas. O início da história de Daniel situa-se a parte de 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 6, 7 e 2, e 2 Reis, capítulo 24, versículo 1, no reinado do rei Joaquim. Após Daniel vem o relato de Esdras, Neemias e Esther, se bem que a história de Esther ocorre entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. A primeira parte, Daniel e seus companheiros na Babilônia, no capítulo 1. No estudo deste capítulo do livro de Daniel, vemos como o diabo ataca a mocidade crente direta e indiretamente, buscando destruir a sua fé em Deus. Isto feito, ele conseguirá tudo o mais. Primeiro, no terceiro ano de Joaquim, capítulo 1, versículo 1. Retrocedamos um pouco nos tempos para vermos a situação anterior do trono de Judá. O rei Josias, 639 a 609 a.C., foi um bom rei,
reinava em Judá quando foi morto em Megido por Faraó Neco, rei do Egito. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 35, versículo 22, e 2 Reis, capítulo 23, versículo 29 e 30, Faraó Neco subirá à guerra contra os Carquemins no alto do Eufrates, a margem oeste, que acabava de ser conquistada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Carquemins, desde a queda de Nínive, capital da Síria, em 612 a.C., tornou-se base avançada do Egito para fins de controle de países dos vasos, como a Síria, Fenícias e outros. Agora a Babilônia, na sua escala pela supremacia mundial, apossou-se de Carquemins. Em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20, Jeremias 46, versículo 2. Assim, nesse tempo em que o jovem Daniel entra em cena, Babilônia já se tinha formado como potência dominadora mundial. O rei Joacás, filho de Josias, no ano aproximadamente 609 a.C., também chamado Salum, Jeremias capítulo 22, 11, reinou apenas 3 meses, sendo a seguir deposto por Faraó Neco, levado a cativo para o Egito, onde morreu. Este faraó pôs em seu lugar o irmão de Joacás, Eliaquim, mudando-lhe o nome para Jeoaquim. Lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 31 e 35, e 2 Crônicas 36, versículo 1 ao 4. O rei Joaquim, filho de Joacás, no ano 609 a 597 a.C., esses, após 3 anos de servidão ao Egito, rebelou-se contra Faraó Neco. No seu 3º ano veio contra ele Nabucodonosor. 2 Reis, capítulo 24, versículo 1 e 2 Crônicas 36, versículo 6. No reinado de Joaquim começa a história de Daniel. Capítulo 1, versículo 1. Reinou 11 anos. 2 Reis 24, versículo 1 e 6. E 2 Crônicas 36, versículo 5 ao 8. Esse mau rei era inimigo do profeta Jeremias, a quem perseguiu. Jeremias capítulo 26, versículo 21 e 36, versículo 26. Portanto, nesse tempo, o reino de Judá estava submisso à Babilônia. Os 2 reis seguintes foram os últimos de Judá e não tiveram qualquer expressão. Joaquim, filho de Joaquim, que reinou apenas 3 meses, no ano de 597 a.C. 2 Reis 24, versículo 8 e 2 Crônicas 36, versículo 9. Também chamado Jeconias, em Jeremias 27 e 20, e ainda Conias, lá em Jeremias 37, versículo 1, foi levado preso para a Babilônia por Nabucodonosor, que a seguir pôs como rei em seu lugar Matanias, irmão do próprio Joaquim, a quem chamou Zedequias. Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 10 e 11, Zedequias reinou 11 anos, mais ou menos aproximado na época de 597 a 587 a.C. Mais tarde veio Nabucodonosor e levou algemado para a Babilônia, onde morreu, e assim findou aparentemente o reino prometido a Davi. A razão de toda essa desolação sobre o povo escolhido está declarada por Deus em 2 Crônicas, capítulo 36, versos 14 e 17. Nabucodonosor foi apenas o executor da ação corretiva divina sobre o rebelde povo de Israel. Jeremias 25, versículo 9.
Jeremias já exercia o ministério profético quando Daniel iniciava o dele. Lê apropriadas referências nesse sentido em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 25, 36, versículo 12, 21 e 22, Jeremias 25, versículo 1, capítulo 37, versículos 5 e 8 e capítulo 46, versículo 2. Nesse ano, terceiro de Joaquim, versículo 1 e 1, seguiu para a Babilônia a primeira leva de cativo, entre eles Daniel. Então Nabucodonosor invade a parte de Jerusalém, Judá, destruindo tudo ali, e acaba levando Daniel a cativo. Aqui começou a contagem dos 70 anos de cativeiro de Judá, no ano 606 a.C. O Senhor lhes entregou nas mãos a Joaquim. Versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Isso porque fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera seus pais. Segundo Reis 23, 37, o líder ou o chefe que faz o povo extraviar-se o primeiro a ser entregue nas mãos do adversário. Entregou. Aqui indica que Deus suportou até onde foi possível, sem ultrajar o seu caráter, e então removeu a restrição ao mal, e com uma comporta que retendo as águas é removida de igual modo. Deus suporta o mal, mas chega a um ponto em que ele remove a barreira, e o caso da multiplicação da impiedade, depravação moral e violência entre os homens dos últimos dias, conforme Romanos capítulos 1, ali 3 vezes está dito que Deus os entregou. Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 e 28. Romanos capítulo 1, versos 24, 26 e 28. Isso é, Deus aguentou e deteve o mal até onde pôde, e então removeu a sua restrição. E esse é o quadro espiritual dos últimos dias aqui na terra. Para a casa de seu Deus, capítulo 1, versículo 2, tratava-se de Bel, a principal divindade dos babilônios em Canaã. Bel era adorado sob o nome de Baal, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Tratava-se dos vasos da casa de Deus levados por Nabucodonosor. Era um objeto sagrado, mas estando o povo desviado, para nada servia. Um paralelo disso temos na paradoxa liturgia das muitas igrejas mortas da atualidade, como é o caso da igreja romana. Mas também muitas igrejas ditas evangélicas não ficam para trás. A linhagem real entre esses cativos da primeira leva esta a nata da nação judaica, inclusive membros da casa real, provavelmente descendentes do rei Ezequias, conforme a profecia de Isaías, no capítulo 39, versículos 6 ao 7. Que deve ser lida aqui. Jovens, Daniel devia ter agora entre 14 e 16 anos, conforme os principais estudiosos da Bíblia e do povo judeu, que entende para isso os nossos jovens que hoje, para nós que no aborto da sua juventude passam a servir lealmente a Cristo. Não temos exigências de um rei pagão quando servidores de si mesmo. Qualidade física sem nenhum defeito, qualidades intelectuais, doutos em ciência, qualidades morais, competentes para assistirem no palácio. Podemos nos servir ao nosso Rei eterno sem as necessárias qualificações. Mantido por 3 meses, o curso de 3 anos num ambiente espiritual diverso. Quando o estudante cristão desde então não tem
enfrentado as mesmas contingências das finas iguarias da mesa real. Essas iguarias eram oferecidas cerimonialmente aos ídolos antes de serem servidas. Daniel tinha, pois, razão de recusá-las. Lemos 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 28. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego. Entre os hebreus, o nome envolvia a natureza da pessoa, denotando seu caráter. Cada um desses nomes inclui o Deus quando considerado o original. Daniel é Deus meu e juiz. Ananias, Jeová é gracioso. Misael é quem é igual a Deus. Azarias, Deus é meu ajudador. Nomes que as pessoas já tinham colocado nos tempos passados, representando aqui o caráter das pessoas que elas eram ou que representava. Mas quando o rei Nabucodonosor levou eles a cativo, os nomes foi modificado, porque agora compreendemos que são nomes que realmente representam as divindades babilônicas, que o rei Nabucodonosor coloca no jovem agora. Misael, Azarias e Ananias têm os nomes de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Isso tudo, esses nomes foram mudados de modo a incluir as três divindades pagãs da Babilônia, a saber, Daniel mudado para Beltesazar, que agora vem como nome Bel de proteja. É o nome da divindade dos babilônicos, porque eles tinham o deus Bel, que era o mesmo reformado como Baal, era pior dele. Agora Ananias mudado para Sadraque, a ordem de Acur, a deus lua dos babilônios. Azarias mudado para Abidnego, servo de Nego ou Nebo. Essa mudança de nomes era para que esses jovens soldados da fé esquecessem seu Deus, seu povo, sua pátria e sua religião. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. No capítulo 1, versículo 8 de Daniel. Aqui vemos o propósito sincero de Daniel de agradar a Deus. Lê Romanos, capítulo 12, versículo 2. Neste versículo está escrito que ele pediu ao chefe dos eunucos. Daniel não se insubordinou, apesar de ser nobre, era humilde e respeitador. Há os que não são nada aqui e exibe muito orgulho e presunção. Temos em Daniel estampa da grande virtude. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes do eunuco. Capítulo 1, versículo 9. Deus operou no chefe de Daniel no Salmo 144, versículo 2. Davi, falando da providência divina, diz: é quem me submete ao meu povo. Em Provérbios 21, versículo 1, está escrito: com o ribeiro das águas, assim o coração do rei na mão do Senhor. Este é o segundo, o seu querer o inclina. Sim, Deus pode fazer no simpático ao povo. A negativa do chefe dos eunucos. Capítulo 1, versículo 10. Isso não afetou a fé de Daniel. Era bem jovem, mas tinha fé em Deus e perseverava na esperança da fé. Mas, uma vez, a perseverança de Daniel, ela tem um preço. Desta vez pediu a um outro funcionário da corte para agradar a Deus e perseverar a sua fé. Ele não cansou de pedir para uma face bonita. Para isto basta uma boa dieta de legumes. A fé em Deus, portanto, com México, não são verdadeiras soluções para uma face bonita. A primeira dieta do homem
foi a de vegetais. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Depois é que veio a carne animal. Gênesis capítulo 9, versículo 3. Deus deu, no capítulo 1, versículo 17. Deus recompensa a fidelidade. Deus deu a esses jovens conhecimento, inteligência. Deus lhes deu também dons sobrenaturais, a saber, em toda a matéria de sabedoria. Lembramos nós de que os babilônios foram os precursores das ciências astronômicas, magos, encantadores. Os magos foram naquele tempo uma casta religiosa de sábios. Havia entre os persas uma ciência como tal que nada tinha a ver com a astrologia atual, estrelada, e que o espiritismo desde o início da investigação científica, os persas procede a moderna astronomia. Os magos sábios que vieram adorar o menino Jesus procedia da Pérsia. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 12. Desde os tempos de Daniel em Babilônia, ficou um grupo de fiéis que se espalhou pelo país orientais. Como já dissemos, desde o grupo procede os magos relacionados com o menino Jesus. Daniel foi constituído chefe daqueles magos. Ler Daniel capítulo 4, versículo 9, capítulo 5, versículo 11. Até o primeiro ano do rei Sírio. Chegamos aqui no ano 536 a.C., quando Ciro tornou-se o primeiro imperador da Pérsia como império mundial e antiga Pérsia, e hoje é ocupado em parte pelo moderno Irã, que passou a adotar esse nome a partir de 1935. Neste capítulo 2, nós vamos ter aqui os 4 últimos impérios mundial. Nesse capítulo vamos os preditos futuros do mundo gentílico na era dos últimos dias. Então observamos o capítulo 2, versículo 28. Isso alcança os tempos da vinda de Jesus e o estabelecimento do milênio. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará, outro povo esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então observemos no capítulo 2, versículo 44. A matéria profética deste capítulo é tão importante que vem repetida no capítulo 7. Uma das diferenças é que aqui no capítulo 2, a revelação divina veio por meio de um sonho profético de Nabucodonosor, e no capítulo 7, por meio de uma visão profética concedida a Daniel. O reinado de Nabucodonosor. O fato ocorreu 1 ano após a ida de Daniel para a Babilônia. Portanto, durante o seu curso no palácio do rei, Deus quer usar o estudante crente durante os seus cursos. Nabucodonosor foi o primeiro monarca da história a dominar toda a terra habitada. Jeremias capítulo 27, versículos 6 e 7. E passou-se-lhes o sono. Daniel capítulo 2, versículo 1. O monarca com insônia. Deus dá o sono, mas também o tira quando quer. Ver outros casos famosos na história de Saul, por exemplo, lá no capítulo 26 de 1 Samuel, capítulo 26, versículo 12. Assuério, lá em Ester, capítulo 6, versículo 1, e Dário, Daniel, capítulo 6, versículo 18. E os caldeus, capítulo 2, versículo 2 de Daniel. Essa distinção mostra que os caldeus, como aqui
declarando constituía de algum modo uma classe separada de sábios. Texto em línguas e aramaico. No capítulo 2, versículo 4 e capítulo 7, 28 do livro de Daniel, o texto está escrito em aramaico. O original, certamente, há nisso uma lição para o mundo gentílico. O aramaico era a língua do comércio e da diplomacia da época. O sonho do rei esquecido. Deus fala por meio de sonhos. Jó 33, versículo 15 e 16. A Bíblia faz menção de 34 sonhos, sendo 22 no Antigo Testamento e 12 no Novo Testamento. Os ocultistas impotentes, no capítulo 2, 10, versículo 11, 27, se impotentes para revelar o futuro quando os fatos procedem de Deus. Um culto de oração da mocidade, capítulo 2, versículo 17 ao 23, muitas outras coisas edificantes. Aprendemos nesse versículo que Daniel era homem de oração e que ele era um bom amigo e teria bons amigos que oravam nas dificuldades, que de grande valor e de peso nas suas orações. Unanimamente que Deus responde à oração do jovem, de todos os jovens que são sinceros, que a oração deve estar permeada de louvor a Deus. Daniel na perseverança do rei. Aqui temos um dos dois mais assim, colocar a expressão exata, muitos casos de um judeu desprezado resolver um problema da humanidade, e também o caso de José, o filho de Jacó, que, esquecido numa prisão do Egito, tornou-se salvador do mundo. A história se repete através dos tempos, nos tempos modernos. Temos o caso como os de Israel e de Sabim e muitos outras lições dos versículos 25 e 30, a convicção e autoridade espiritual de Daniel. Daniel dá testemunho de Deus na presença do rei. Deus revela os mistérios. Daniel, tão importante como o material espiritualmente, não se julgou superior a ninguém. Vê isso no versículo 30 do capítulo 2, que de fato é importante e assim mesmo. A revelação do sonho esquecido. O rei deve ter ficado muito emocionado quando Daniel, que nada tinha com o sonho, começou a reproduzir fielmente a interpretação do sonho profético. Na enorme estátua do sonho do rei, aí está, essa estátua está predita na história, né? Podemos alcançar aí pelo alguns estudos e podemos observar que quando o rei esquece daquele troço ali, não lembra, não consegue recordar, mas Deus revela a respeito da estátua. Está predita a história das nações, os tempos do gentio, começando por Nabucodonosor até a vinda de Jesus. Aqui estão os 4 últimos impérios mundial até a vinda de Cristo. Babilônia, a cabeça de ouro, Medo e Pérsia, o peito e os braços de prata, a Grécia, o ventre e os quadris de bronze, Roma, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Então veremos no capítulo 2, versículo 32, 37 e 38, que a Babilônia é a cabeça de ouro. E no capítulo 2, versículo 32 ao 39, Medo e Pérsia é o peito e o braço de prata. No capítulo 2, 32 e versículo 39, a Grécia é o ventre e os quadris de bronze. Ali no capítulo 2 ainda, no versículo 35, 40 e 43, Roma é as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Alguns pormenores interessantes
A cabeça da estátua representa o começo do início dos tempos dos gentios, isto é, o Império Babilônico, sobre a expressão tempo do gentio. Lê Lucas capítulo 21, versículo 24. Então podemos ter aqui o peito de prata da estátua e seus dois braços, a representação da coligação do Império Medo e Persa, o segundo Império Mundial. O ventre de bronze da estátua, não há pormenores aqui no capítulo 7. Sim, trata-se de terceiro Império Mundial, a Grécia. As duas pernas de ferro da estátua, as pernas são as partes mais longas do corpo, o que indica a extensão do domínio de Roma, do qual somos atualmente uma forma. As duas pernas correspondem à divisão do Império Romano. Romano em ocidental e oriental ocorria em 395 aproximadamente depois de Cristo. Os 10 dedos dos pés da imagem são 10 reinos. Vamos tentar amenizar mais ou menos aqui o fato aqui para nós entendermos no capítulo 2, versículo 41 e 42, que os dedos dos pés da imagem são 10 reinos, como forma a expressão final do Império Romano nos últimos dias da presente dispensação, como se vê no versículo 44. Mas nos dias desse rei, esses 10 reis correspondem aos 10 chifres do quarto animal de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 24. E os 10 chifres da cabeça de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 e capítulo 17, versículo 3. Trata-se de um poder político que existiu e o que no presente momento não existe, mas que voltará a existir. A era e não está para emergir. Apocalipse 17, versículo 8. E os pés em parte de ferro, em parte de barro. Ferro e barro não se misturam. Isso revela que neste tempo do fim não haverá nações unidas. O ferro e o governo ditatorial totalitário que hoje cada vez mais aumenta em todos os continentes. Versículo 40. O barro é o governo do povo democrático, republicano. O barro é formado de partículas soltas e que indica o governo do povo como se apresenta regime democrático. Já o ferro é formado de bloco compacto, indicando poder centralizado. Temos hoje no mundo essas duas formas de governo. Vemos assim pela palavra de Deus que a última forma de governo não será o cosmo total como eles apregoam. Então podemos observar o crescente inferioridade dos metais na estátua profética. O ouro, prata, bronze, ferro com barro. Isso revela que o mundo não melhorará nem moral nem politicamente, e sim piorará cada vez mais. E o que nos assegura essa profecia, conforme o pesar deste mundo, inclusive a filosofia comunista, a cabeça devia ser de barro e os pés de ouro. Ao contrário, a cabeça é que é de ouro e os pés de barro. A imagem de Nabucodonosor é uma descrição bíblica da degeneração da raça humana alienada de Deus. E o capítulo 1 de Romanos, versículo 18. O último reino mundial. Esse reino é proveniente do céu. Ele será implantado sem intervenção humana. O versículo 34 diz: uma pedra foi cortada sem auxílios de mão. Essa pedra é Cristo. Atos capítulo 4, versículo 11. E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 4.
Uma montanha nada mais é do que barro, sob diferentes formas. Isto fala de Jesus, que nasceria como homem aqui na terra. Isaías capítulo 53, versículo 3. Sem intervenção humana, isto é, sendo gerado pelo Espírito Santo e nem pelo homem. Algo idêntico ocorrerá quando o reino de Deus for estabelecido aqui brevemente, ou seja, sem auxílio humano. Jesus não será nomeado e entronizado pelo homem. Sua conquista não será efetuada por armas carnais. Lê 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Quando a expressão sem o auxílio de mãos, versículo 45, isso é o auxílio de mãos humanas. O leitor deve ler Daniel capítulo 8, versículo 25 e Lamentações capítulo 4, versículo 6. A pedra que bateu violentamente nos pés da estátua e esmiuçou. 4 vezes está dito que a pedra esmiuçou a imagem, versículo 34, 40, 44 e 45. Portanto, o mundo não findará convertido pela pregação do Evangelho, e sim destruído com violência sobrenatural na vinda de Jesus. Isso ocorrerá no Armagedon, no tempo do domínio mundial das 10 nações confederadas sob o anticristo. Apocalipse capítulo 17, versículo 11 e 13. E com o capítulo 19, versículo 11 ao 21, nos versículos 34, veremos que a pedra feriu a estátua nos pés, em seguida destruiu a cabeça, o peito, o ventre e as pernas. Isso indica que todas as formas do governo representada por essa parte da estátua existirão sobre a besta no futuro. Já se fala definitivamente da forma dos Estados Unidos da Europa, onde outra hora ficava o núcleo do Império Romano. O mercado comum europeu já é uma realidade para a organização dos Estados Unidos da Europa, é apenas mais um passo. Então nós vamos ver que o efeito da majestade divina, aí em Daniel capítulo 2, versículo 46 e 47, foi poderoso e eficaz sobre Nabucodonosor. Essa majestade manifestou-se através da sobrenatural interpretação do sonho. A nova revelação de Daniel. Agora ele era o governador da província da Babilônia e chefe supremo dos sábios. Ler também o capítulo 4 e 9 e capítulo 5 e 11. Poucos homens deste mundo tiveram honra igual a Daniel servir nos mais altos postos do governo em 2 dos maiores impérios mundial, o babilônico e o medo persa. O excelente espírito de Daniel, no capítulo 2, 49, e também capítulo 5, 12 e 6, versículo 3, ele, ao galgar os degraus da fama e a posição, permaneceu humilde, não esqueceu seus amigos que ajudaram e providenciou a elevação deles. Também tinha realmente um espírito excelente. Muitos, ao ser elevado, esquecem todo, até mesmo dos que ajudam a subir. Há muita gente neste mundo amargurada por ingratidão. Quem sabe o leitor neste particular? Uma conclusão: a estátua começou com um colosso grandioso e terminou em pó. Veja em Daniel capítulo 2, versículo 35. A pedra começou com uma obra diminuta, mas depois encheu o mundo inteiro, encheu toda a terra. Em Mateus capítulo 21, verso 42 a 44, temos a implantação cabal da profecia da pedra, dada por Jesus, que é a própria pedra, a pedra rejeitada por Israel, versículo 42. A pedra que os construtores rejeitaram, isso se refere
a Israel no passado, quando rejeitaram a pedra. Não queremos que este reine sobre nós. Lucas capítulo 19, versículo 14. A pedra angular da igreja. Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso se refere à edificação da igreja no presente. A pedra esmiçoará as nações. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Isso é o futuro e refere-se ao Senhor Jesus na sua vinda, esmiuçando as nações, amotinando-os contra Deus, conforme vemos no Salmo 2, que deve ser lido aqui. Então podemos compreender a sequência da história da humanidade a respeito da pedra que esmiuça, como esmiuçou a estátua de Nabucodonosor, contando-se que os reinos cairão diante de um reino tão poderoso que é o reino de Jesus. E o orgulho religioso, ele é castigado. Quando nós deparamos com o nosso orgulho de acharmos que seremos santos demais e queremos sermos religiosos demais, aí vem o castigo imediato. Neste capítulo 3 de Daniel, veremos que temos uma história do colossal da estátua de ouro feita por Nabucodonosor para ser adorada. Temos também uma consequência disso, a história dos 3 jovens crentes na fornalha, a estátua e a sua inauguração. Capítulo 3, versículo 1 ao 3, a estátua do capítulo 2 foi em sonho. Esta é a real, tinha 70 côvados de altura, cerca de 29 metros. O côvado babilônico tinha mais ou menos 48 centímetros. Tudo aqui era a base de 6, indicando coisas puramente humanas. Ver 1 Samuel, capítulo 17, versículo acho que 4. E Apocalipse, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 13, versículo 18. Onde também sobressaiu o número humano. O local da estátua dura, os arqueólogos interpretam que fez uma escavação nas ruínas da Babilônia em 1800 alguma coisa, por aí, 1854. Achou o pedestal de um colossal, uma estátua num lugar chamado Duair. Seria dura, o que pode ter sido o resto da gigantesca estátua de ouro de Nabucodonosor, que talvez fosse uma imagem dele mesmo. A gente não pode afirmar se seria uma imagem dele ou imagem de quem, porque não tem como falar a respeito dessa imagem, se seria uma imagem de Nabucodonosor ou uma imagem semelhante a uma outra coisa qualquer, como se fosse um Buda, por exemplo, lá no Japão, lá na Índia, a imagem de Gandhi Mahatma. Então são coisas assim parecidas que eles causaram e fizeram. A ordem de adoração da imagem do rei e a obediência do povo. Temos aqui a tentativa de uma religião mundial de aparência de extraordinárias e algo para ver. Lá no versículo 3 do capítulo 3 de Daniel, algo para ouvir. Versículo 5, mas nada satisfazer a alma. Estes jovens crentes do livro de Daniel enfrentaram 2 grandes perigos nessa época. O primeiro perigo que eles enfrentaram após a sua fé em Deus e ser cristão, eles correram esse risco, a contaminação com as coisas materiais, porém com efeitos espirituais, as iguarias do reino. E a segunda coisa é a contaminação com as coisas espirituais, a religião falsa. A terceira é o crime da intolerância religiosa. Aí no capítulo 3, versículo 6, um infame exemplo disso são os horrores
da Inquisição instituída pela Igreja Romana do Concílio de Tolosa em 1229, entre os anos de 1540 e 1570. Esse tribunal matou mais ou menos na época 900 mil cristãos na famigerada Noite de São Bartolomeu, na França. 1572, a Inquisição matou mais ou menos 70 mil cristãos. Os jovens hebreus denunciados, aí no capítulo 3, versículo 8 e 12, a pressa do império é em denunciar o justo. No mesmo instante, versículo 8, talvez tenha sido inveja o motivo da acusação pelo relato. Se vê que Daniel não estava presente, talvez estivesse viajando ou estivesse até mesmo doente, porque não teve como Daniel defender os seus amigos da acusação. Mas aí nós podemos ver os males da ira, a ira do rei, o fôlego cego, de modo a cometer grandes erros, como utilizar os homens mais fortes do exército para atar 3 mansos hebreus, aquecer demasiado a fornalha, que abreviaria o sofrimento dos 3 jovens, se é que queria prolongar e multiplicar o seu sofrimento, teria de usar menos fogo. A fornalha superaquecida consumiu os mais fortes soldados do rei. Ao contar o censo do rei, quando a Deus, em capítulo 2, 47, ele engrandece a Deus agora o desafio. Assim faz o homem que não controla a sua ira. Eis alguns avisos, conselhos bíblicos para homens iracundos. Provérbios capítulo 14, versos 17 e 29, e capítulo 19 de Provérbios, capítulo 9, versículo 19, e capítulo 22, 14, capítulo 29, 22, Tiago 1, 19 e 20. Aí fala uma paz, uma firmeza, confiança em Deus, até o perigo. Aí no capítulo 3, versículo 17 e 18, isso vemos nos 3 crentes hebreus. O Senhor Jesus legou a sua paz aos seus seguidores. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então aí podemos perceber em João 14, 27, Judas ficou com a bolsa, os soldados com a túnica, o ladrão moribundo com perdão. Então vamos observar como João com a mãe de Jesus, mas os discípulos em todos os tempos ficaram com a sua paz. Ainda a fúria do rei. Antes o rei estava irado e furioso, mas agora se encheu de fúria. A ira é assim, se não for controlada, transforma-se em cólera, cega e louca. Deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente certamente, isso acabará mal. Salmos 37, versículo 8. Aí está o aviso divino: extinguirá a violência do fogo. Isso vemos no caso desses 3 jovens crentes. Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25, era a presença de Deus ali mediante a fé. Lê Isaías capítulo 43, versículo 1 ao 2, Mateus 28, 20 e Hebreus 13, 5. Então agora podemos ver como somos salvos na fornalha. Não da fornalha. Deus não nos promete livrar sempre da angústia, mas estará conosco na angústia se tivermos de atravessá-la. Salmos 91, versículo 15.
salvos na fornalha foi um milagre maior que salvo da fornalha. É o caso de Lázaro. O milagre da sua ressurreição foi maior do que a sua cura. João 11, versículo 44. Os anjos e os engenheiros do universo, sim, eles controlam as forças e o elemento da natureza. Um decreto raro, um decreto sobre blasfêmia contra Deus, sobre falar mal de Deus e por um rei pagão. Assim vemos o tempo dos gentios começou com adoração de imagem e deste modo também findará. Mateus capítulo 24, versículo 15, Apocalipse capítulo 13, versículo 8 ao 11. Para os crentes, a palavra de Deus adverte: guardai-vos dos ídolos. 1 João capítulo 5, versículo 21. Na vida do cristão, um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar e o tempo que pertence a Deus. Então, meus amados, vamos observar aí, né, o que o livro de Daniel está nos informando, o que o livro de Daniel está passando para nós, a respeito dos reinos, a respeito do orgulho, a respeito de uma fé morta, a respeito de uma religião que nada serve, nada vale, a respeito de imagens que não levam a gente a nada, a seguir deuses estranhos. Mas é muito gratificante ter Deus ao nosso favor. É muito gratificante para nós compreendermos as Escrituras, estudarmos a Bíblia e entendermos um pouco do que se fala a respeito das visões, os sonhos, as interpretações, a vida moral, a vida espiritual. Então é muito importante. Às vezes o orgulho político, a gente vê que tudo isso, a arrogância desse povo por causa do dinheiro, a busca deles por causa do dinheiro, os maus governos que temos, as coisas que eles fazem com os pobres, com os trabalhadores, isso tudo podemos ter certeza, vai ter um fim. E o fim disso tudo vai ser doloroso para aqueles que buscam por si próprio, não tendo de Deus o discernimento das coisas que são de Deus. Então, para os crentes vai ser dia de glória, vai ser dia de alegria, vai ser dia de fervor, dias que vamos reconhecer que o sangue de Jesus realmente nos comprou deste mundo, nos lavou de todo o nosso pecado. Amados, depois ficaremos com a parte do orgulho político do capítulo 4, mas até então, até a próxima aula, e Deus abençoe a todos.